Fala, senhores, tudo certo? Como é que estão as coisas por aí? Eu sou o Diogo, eu sou mentor de estudos, estrategista pedagógico e nesse canal meu objetivo é te levar rumo à sua aprovação em medicina, te ensinando neurociência no processo de estudo, psicologia esportiva de elite, aplicado ali ao seu dia a dia para você ter uma alta performance nos estudos e na vida e por consequência da construção dessa pessoa inabalável, implacável, você ser aprovado em medicina no final do ano. Fechou? Bora que esse vídeo tá super interessante. Nesse vídeo você vai descobrir se o cursinho que você já escolheu esse ano, ou se você precisa escolher um cursinho, é sabor, não é cursinho, é sabor cursinho, e ou não, se é um cursinho realmente bom, e como você vai utilizar as funcionalidades desse cursinho, que na verdade é o que mais conta. E a primeira coisa é que não tem cursinho perfeito. Tem gente que nem tem acesso a cursinho, mas tem um método, tem uma mentalidade tão focada nos estudos, tem tanta certeza do caminho que está trilhando e está realmente no caminho certo, que consegue se deslanchar na frente de uma pessoa que tem um cursinho mais caro, enfim, tudo de estudo, melhor material, mas não tem sangue no olho, não tem método, não segue aqui o canal. Então a primeira coisa é, deixa o like, se inscreva nesse canal, entre no grupo da descrição da minha comunidade, da minha página de educação, Iceberg Educação. Nesse ano a gente tem grandes projetos por lá, a gente está ensinando neurociência, metodologia, divulgando materiais gratuitos, enfim, entra lá. Se você precisa de uma maior personalização dos seus estudos, aqui é o primeiro passo para você ir rumo ao seu objetivo, beleza? A primeira coisa que eu queria conversar com vocês, se você ainda não escolheu um cursinho, se você escolheu um cursinho e quer realmente fazer uso do cursinho, utilizando as ferramentas da melhor maneira possível para você ser aprovado, fique 5 minutinhos no vídeo, ou até mesmo pode pular essa parte aqui, esse primeiro tópico, que é basicamente a primeira coisa aqui, é para a galera ainda que não escolheu o cursinho. A primeira coisa que vocês precisam ver antes de escolher o cursinho, talvez a mais importante, é justamente o investimento que você tem para fazer. Precisamos ser honestos. Quanto maior o seu investimento, mais opções de curso você tem para investir. E isso é uma coisa que pesa na sua balança. E aqui eu quero que você seja criterioso. Por quê? Tem gente que tem muito investimento, pouco método e pouco sangue no olho, que perde para pessoas que têm um baixo investimento, muito método e muito sangue no olho. Então, utilize as ferramentas que você tem no melhor cenário possível para você. Faça o melhor que você tem enquanto você ainda não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, seja realista. Você tem investimento para fazer um cursinho? Quanto é esse investimento? Poxa, se eu tenho, sei lá, R$100 para investir por mês, eu não consigo assinar um cursinho que a mensalidade é R$250 por mês. Pô, eu consigo ver uma bolsa de desconto aqui, eu consigo mandar mensagem pro financeiro deles para ver se eu consigo jogar minha nota ali, se tem alguma bolsa de desconto. Pode fazer isso, então vai atrás, pergunta, porque às vezes do 250 você consegue abaixar ali para uns 130, e mesmo que aperte um pouco, mas tu curtiu muito esse cursinho, você consegue assinar. Então a primeira coisa de tudo, né, é o investimento que você tem, o quanto você tem ali a investir, mas também o quanto que o seu cursinho tende a negociar com você. Então veja bolsas de estudo, veja provas, enfim, vai atrás. O negócio é dar a cara ali a jogo para você ver o que realmente cabe no teu bolso. Beleza, depois de falado aqui já sobre investimento, a segunda etapa principal, e aqui também já entra em questão da galera que já assinou um cursinho, né? Então se você já tem sua plataforma, você está nesse vídeo para justamente saber como utilizar o do cursinho, para sair dessa camada média de estudantes que só realmente se matriculam de novo, fazem o mesmo processo, se frustram, se matriculam de novo, fazem o mesmo processo, se frustram e ficam anos de vestibular, você precisa saber como utilizar o cursinho da melhor maneira possível. Fique nesse vídeo que agora também começou ele para você, beleza? E o segundo aspecto que eu quero trabalhar com vocês é justamente sobre as funcionalidades do seu cursinho. Desde o cursinho que você pode assinar ainda, se você não assinou, desde o cursinho que você já tem ali acesso, né? Você já escolheu o cursinho. E pessoal, um cursinho, ele é bem normal, né? Bem normal que um cursinho ele tenha aulas, óbvio, né? O cursinho tem aulas das matérias ali de física, química, biologia, enfim, todas as matérias, que tenham as questões para serem feitas após a aula, né? E também você tem ali no cursinho a parte de correção de redação, geralmente tem, né? Senão você tem que pegar a parte correção de redação, colocar correção de redação, e você tem as demais funcionalidades, né? Às vezes, sei lá, um banco para você fazer revisões e tudo mais. Vou colocar aqui revisão, algumas funcionalidades de revisão, seja algum banco de flashcards, ou se não um banco de simulados autorais, enfim.
Basicamente, você tem algumas funcionalidades e outras, né? Quanto mais funcionalidades o seu cursinho ter, mais critérios você tem que ter para saber utilizar essas funcionalidades. Eu coloquei aqui um panorama geral do que a maioria dos cursinhos tem. Se você precisa de uma direção um pouco mais pessoal do que você precisa fazer no seu cursinho para, enfim, ajustar a tua rotina, como que eu faço isso, mande mensagem lá no meu Instagram que vai ser um prazer responder cada um de vocês, beleza? Mas o que eu quero dizer aqui na aba das funcionalidades é que isso daqui, cara, tem para todo mundo. Quando você entra lá no seu cursinho e você comprou, isso daqui tem para todo mundo. Você precisa utilizar dessas funcionalidades de acordo com o seu nível. Então, primeira coisa, seja muito bem realista. Qual o teu nível de estudo? Tu é aluno iniciante, intermediário ou avançado? O que é ser iniciante, intermediário ou avançado? Iniciante, cara, você não está fazendo 100 questões ainda no Enem. Você está fazendo 100 no máximo, né? Então você está ali em 95, 100, 101, 105. Você é um aluno iniciante. Você é um aluno que ainda não tem base teórica para isso, beleza? Aluno intermediário, até ali os 130 acertos é um aluno intermediário. A gente está falando aqui para medicina, tá bom? Até ali 130 acertos, seu aluno intermediário, 135, 127, até 135, seu aluno intermediário. Quando você começa a atingir os 140 mais, então 145, 149, 150, você já é um aluno avançado. E a gente está aqui buscando, né, para você ser aprovado com segurança, os 160 acertos para cima. Hoje a competição de medicina requer isso, tá? E o que esses três alunos têm de diferente? Primeiro, você precisa entender que um aluno iniciante, um aluno que não tem base, ele precisa primeiro construir base teórica. Então, se você é esse tipo de aluno, na sua rotina você precisa personalizar justamente um bloco maior para você ver as aulas e para você fazer as questões do cronograma. Quando fazer isso? No mesmo dia. Você precisa assistir uma aula do seu cronograma e fazer as questões no mesmo dia. Diogo, posso fazer as questões depois? Só se for em último caso, se você não tiver tempo nenhum. Por quê? Quando você dorme, o seu cérebro pega as memórias recentes, aquelas memórias que foram construídas no seu hipocampo, não precisa se importar muito com os nomes, mas mais com o raciocínio geral. O seu cérebro pega essas memórias recentes que foram formadas no hipocampo e transferem para uma área que chama córtex. Quando o seu cérebro faz isso dormindo, então por isso você precisa dormir com quantidade, qualidade, fazendo higiene do sono, vai lá ver esse vídeo aqui que eu ensino como você fazer, você consolida aquilo que você viu. Uma vez que você consolida aquilo que você viu, você guarda aquele conhecimento por muito mais tempo. E como que você mostra para o seu cérebro o que é importante para ele consolidar na hora do sono? As matérias que você gastou energia, cara, que você teve um esforço cognitivo para estudar. E você tem esse esforço cognitivo, primeiro, quando que você vê a aula com muito foco, com muita motivação, com muita concentração, mas quando que você faz as questões daquela aula no mesmo dia. Isso daqui é justamente o puro suco ali para você construir base teórica. Viu as aulas, fez as questões no mesmo dia e você dormir com quantidade e qualidade. Construção de base é isso daqui. Um aluno iniciante, ele precisa fazer isso daqui muito bem. É errado, nesse começo de ano, se você é um aluno iniciante, poxa, você precisa construir base teórica e você quer revisar mais do que quer construir base teórica. Você vai revisar uma coisa que você não sabe? Então calma, revisão é importante sim, a gente vai tratar dela, mas primeiro monte um horário no seu dia para fazer um belo bloco de aulas e um belo bloco de questões. De 2, no máximo 3 matérias por dia, beleza? E aí no seu dia, no seu final do seu dia, você pode colocar justamente um flashcard, uma técnica do free recall intercalada nas aulas, que eu explico nesse vídeo aqui, ó, sobre métodos de estudo. Vai lá assistir, tá bom? Um aluno iniciante tem que ser mais ou menos isso. Você precisa construir uma base teórica, fazer as questões, enfim, construir realmente seu acervo teórico para você ir bem no cursinho. Final de semana, bota um simulado. Precisa colocar um simulado de 90 questões? Cara, coloca um simulado de 45 questões no final de semana agora. Faz linguagens em um final de semana, no outro final de semana você faz humanas, no outro natureza. Por que fazer isso? Porque tão importante quanto fazer o simulado é você corrigir. Corrigir as questões é construir conhecimento. As questões não estão aqui para testar por enquanto. Você vai ser testado no dia da prova. Até lá, você está construindo conhecimento. 45 questões por final de semana, faz uma bela correção. Se você precisa saber como corrigir os simulados, vídeo aqui nesse card também, faz uma bela correção do simulado e repete isso semanalmente, beleza? Agora, se você é um aluno intermediário, o jogo começa a mudar um pouco. Começa a mudar um pouco porque você já tem uma base teórica. Não que você tenha essa base de todas as matérias, mas as matérias mais incidentes, aquelas que você já estudou no seu último ano de cursinho, se você está entrando no cursinho de novo, você já tem base teórica se você conseguiu ver as aulas e fazer boas questões. Você precisa sim passar por essas aulas de novo, mas você não precisa reassistir todo o módulo daquela aula. Agora, para você, se você é um estudante intermediário, é interessante você começar a pular algumas aulas. Como assim? Poxa, você vai assistir uma aula de um conceito que você domina.
Pega, por exemplo, em química, introdução à química orgânica. Tu vai lá contar carbonos. Ah, um carbono é MET, 2 carbonos é ET. Você não precisa ver essa aula. Se você é um aluno intermediário, você sabe disso. Então você se abdica, por exemplo, de uma aula de, sei lá, 2 horas, 1h30 do seu cursinho, para você ver a aula de outra matéria que você precisa construir sua base teórica ainda, sabe? Então, se você é um aluno intermediário, você precisa ter mais senso disso. Colocar sim as aulas e as questões ali no seu dia para cumprir o cronograma, mas tome mais cuidado com as aulas que você precisa ver e com as questões que você precisa fazer. Aqui você precisa fazer um número de questões um pouco mais que um aluno iniciante, porque você tem esse acervo ainda, você tem essa maturidade a mais com os estudos para você fazer. Então, se o aluno iniciante está fazendo 10 questões por matéria ali, 10 questões, 10 a 15 questões de fixação, você está fazendo 20, 25, você já é um aluno intermediário, sabe? E a sua revisão, ela tem que começar a ser um pouco mais assertiva. Como assim? Você vai fazer um simulado no final de semana, então aí você já pode colocar, por exemplo, um simulado de 90 questões, faz uma bela correção. E agora começa a ver o seu padrão de erros no simulado. Poxa, você que estudou ondulatória, você já tem uma base em ondulatória, você conseguiu já revisar esse conteúdo nos últimos anos, e aí você está pecando ainda ondulatória. Pega esse tema e coloca um bloco de revisão na sua semana. Comece com 1 a 2 blocos, a gente está no começo do ano ainda. Quando o seu cronograma for avançando, você for cumprindo as matérias lá para o final do ano, aí você aumenta o seu bloco de revisões, faz 3, 4 todo dia. Mas por enquanto a gente está começando a estudar, então você precisa começar a ver as matérias para você revisar. Então vai fazendo esse processo concomitantemente. 1, 2 blocos de revisão com base no seu autodiagnóstico de simulado. E aí, cara, se você é um aluno avançado, aí o jogo muda, porque tu tá ali batendo nos 150 acertos, 155, você não passou por pouco, tá? E aí o que você precisa fazer? Precisa sim continuar vendo aulas e questões, principalmente daquelas matérias mais difíceis, aquelas matérias que a galera erra geralmente no final do ano, aquelas matérias mais conteudistas, ou mesmo aquelas matérias que são mais complicadas. Análise combinatória, pega aí, por exemplo, eletromagnetismo, essas coisas mais difíceis, você precisa dominar isso. E para você dominar e construir uma bela base teórica, aula e questão. Só que o seu grande trunfo é aqui, ó, revisão. Cara, você já tem que começar o ano revisando muito. Como assim começar o ano revisando muito? Você precisa fazer mais questões. Essa vai ser a sua técnica principal de revisão. Tem flashcard, tem técnica Feynman, que eu ensino no vídeo sobre técnicas de estudo aqui no canal, então vai lá ver. Mas revisão por simulado deve ser o seu maior trunfo. E aqui tome cuidado. Primeiro, um simulado completo, né, 90 questões no final de semana para você é basal. Você precisa fazer e corrigir isso muito bem. Vídeo de correção do simulado já tá aqui no canal também, vai lá assistir. Mas aqui, cara, você pega esse simulado, faz um autodiagnóstico daquelas matérias que tu tá errando. Se você estiver errando alguma matéria boba, o que é uma matéria boba para você? Razão e proporção em matemática, por exemplo. É uma matéria boba? É uma matéria extremamente importante. Não é uma matéria boba no quesito de ser indispensável. É uma matéria que sempre cai e tu precisa acertar. Mas é boba para você porque você é um aluno avançado. Você não pode se dar o luxo mais de errar razão e proporção. Um aluno iniciante até intermediário pode, porque ele está aprendendo. Você já aprendeu. Você precisa refinar isso, revisando os seus conceitos. Então, final de semana, um simulado completo, faz uma bela correção nesse simulado. E na tua semana, coloca uma revisão por demanda, 2 a 3 blocos de questões por enquanto. Você, mesmo que está no começo do ano, já é um aluno avançado, tu já tem base teórica, então você precisa começar a caçar suas lacunas, fazendo revisão por questão. E aqui, cara, aqui que é o grande jogo. Coloque as questões de revisão por demanda, com base nos seus erros do simulado, de provas mais conteudistas. Então, se você quer Enem, você precisa estudar Enem, fazer as questões do Enem, mas começa a colocar de uma FUVEST, de uma UERJ, de uma Unicamp, porque são questões em que o nível, a densidade teórica das questões que caem é maior. E por ser maior, você estudar essas questões, fazendo essas revisões por questões fragmentadas, por listas fragmentadas, você eleva a sua maturidade de estudos e aí você começa a preencher as suas lacunas para romper ali os 160, sabe? Então, e sobre redação, né? Redação, se você é um aluno iniciante, primeiro você precisa entender o esqueleto da redação, que é a competência 1, competência 2, competência 3. Comece a escrever, mas não necessariamente você vai precisar fazer uma redação por semana, porque você não sabe ainda o que está por trás da redação. Então, você escreve na primeira semana, introdução do desenvolvimento 1. Vai lá com o teu professor, pede, professor, o que eu preciso melhorar aqui, tá certo? Na outra semana você vai desenvolvimento 2 e proposta de intervenção. Você, aluno intermediário, uma redação por semana, basal. Você, aluno avançado, uma redação por semana, dia fixo, e quando aparecer no seu simulado, no final de semana. Tu vai ter semana, vai fazer 2 redações, outra uma. O importante é corrigir. Correção de redação tem que ser justamente um método muito bem direcionado e você precisa praticar bastante. Praticar bastante e ter uma correção assertiva. Isso daqui basicamente foi um panorama geral de 3 níveis de alunos e uma personalização das funcionalidades que você tem na maioria dos cursinhos.
É difícil eu realmente personalizar aqui para você, porque eu não te conheço. Tá vendo meu vídeo aqui? Espero muito que você tenha gostado. Deixa o like aqui, comenta se você gostou, entre no grupo da descrição da Iceberg Educação. Mas eu não te conheço, né? Não tô um a um aqui com você para montar um horário de estudos para você. Eu recomendo uma plataforma para vocês no quesito disso de funcionalidades, de personalização, um cursinho, que é o cursinho da Filade. Justamente porque você tem na Filade uma personalização dessas funcionalidades por um especialista no assunto. Então é um cursinho que você tem todas as ferramentas aqui, inclusive a correção da Filade, correção de redação é ilimitada, você consegue produzir ali um monte de redação, mandar para eles, e a correção é feita também por um especialista, por um corretor, mas você consegue no 1 a 1 conversar com ele. Você abre um Meet ali, uma sala ao vivo e consegue conversar com ele. Consegue pegar a sua redação e consegue ver o que você está acertando, o que você está errando pessoalmente. Fora isso da redação e das aulas e tudo mais, que está tudo muito bem dividido lá no curso, você consegue justamente que o especialista monte isso daqui para você com base no seu horário de estudos, né? Isso aqui é super interessante para você adaptar todas essas funcionalidades para você. Se você quiser, eu vou deixar o meu cupom aqui na Filade, é o Bolzan, tá bom? Link também aqui na descrição. Se você tiver esse interesse, se você não assinou um cursinho ainda ou tá precisando trocar, a Filade se destaca por conta dessas funcionalidades aqui, beleza? Show! Então agora vamos para o nosso terceiro tópico. Lembrando que tudo isso daqui eu ensino no canal, tá? Como personalizar os seus estudos, como montar o cronograma. Só você se inscrever aí e vir fazer parte desse time que só está crescendo e deslanchar nos estudos. O terceiro tópico que eu quero falar com você é justamente sobre protagonismo. Cara, você pode ter o melhor cursinho para você, tu pode ter o cursinho mais caro, tu pode ter o cursinho mais barato, tu pode ter qualquer um cursinho. Se você não for protagonista nos seus estudos, você não vai conseguir aprender. Você não vai conseguir utilizar daquelas funcionalidades da melhor maneira possível. O que é ser protagonista? É não depender de alguém literalmente 100% para te ensinar. Você não pode, cara, depender 100% do seu professor de biologia para te ensinar ecologia. Você não pode depender 100% do seu professor de linguagens para te ensinar linguagens. Você precisa começar a ver o professor como um orientador de estudo, mas você buscar aprender aquela matéria. Para de querer as coisas facilitadas, cara. Você só vai destravar os seus acertos, principalmente se você é um aluno muito avançado, quando você entender que o responsável por aprender é você. Os outros facilitam. Você tem um professor bom, uma didática bacana, facilita o aprendizado. Mas agora quem vai pegar esse aprendizado, vai mesclar nas questões e realmente concretizar aquilo, é você. Para isso, tu tem que alinhar o teu sono. Não queira ser um aluno aprovado em medicina na federal, sendo que você não domina ainda o processo de higiene do sono, sendo que você não consegue estudar liquidamente boas horas todo dia, na melhor condição que você tem, e ficar se achando cada dia mais cansado. Alguma coisa está errada, é normal que você tenha menos energia, mas cara, tu precisa primeiro mudar a tua mentalidade. Você precisa se desenvolver uma pessoa em que vai ver que sim, que aquele processo é difícil de você aprender, vai ver que sim, todo dia é mais complicado, mas tu precisa ver isso como algo que está te fortalecendo. Se você começar a se vitimizar nesse ano de cursinho, tu não vai passar. Vitimista não passa cursinho, tu precisa ter sangue no olho, precisa ter garra. Isso é o principal. E isso é ser protagonista. Isso é se avaliar, cara. Você precisa fazer um simulado e se sentir inconformado que você não está na nota que você precisa ainda. Mas não ficar se vitimizando por uma nota que não representa você. Todo mundo tem um nível de estudo. Você precisa sair daqui e aqui. Sabe, nesse processo, eu te ajudo a como você dá esse salto de nota, tudo você precisa fazer, sabe? Mas você precisa também entender que o processo ele acontece à medida que você não para. Então seja protagonista, tenha sangue no olho, as coisas não vão cair no céu para você, sabe? E você também precisa, já que mesclando, você precisa ser específico. Como assim específico? Bicho, se você quer, por exemplo, o Enem, você quer passar alguma federal e tudo mais, cara, o Enem é uma prova super particular. O Enem tem uma redação que tem proposta de intervenção. Então, se você está estudando para a redação da FUVEST, você não está estudando para a redação do Enem. Você quer Enem e FUVEST? Beleza, você vai ter que destinar um momento na sua rotina para estudar a redação da FUVEST e um momento para estudar a redação do Enem. Linguagens. Poxa, pega o curso de linguagens do Enem, cara. É muito doido isso daqui, é a pior TRI da prova. E tem um motivo para ser a pior TRI da prova, porque primeiro um pouco meio problemático as questões, né? Geralmente abre-se realmente uma dúvida ali quanto à autoria da questão no quesito, pô, será que esse cara realmente quis dizer isso em comparação a exatas matemática? Só que é uma prova super particular, se você entende o raciocínio por detrás disso, tu deslancha. E aqui, por exemplo, eu recomendo muito para vocês, de verdade, que vocês estudem pelas habilidades da prova. Por que as habilidades? Porque as habilidades são justamente os padrões de raciocínio que você precisa ter para acertar aquela questão. Não necessariamente o teu raciocínio sobre a questão está errado, a tua visão de mundo sobre aquela questão está errada, mas não é a maneira que o Enem quer que você tenha para acertar aquela questão. E a maneira de pensar que o Enem quer que você tenha para
responder aquela questão da maneira certa, são as habilidades da prova. Me ajudou muito, de verdade, pessoal, o módulo de linguagens, e agora eu tô falando como aluno para vocês, porque eu utilizei, foi justamente o curso de linguagens do pessoal do Chapéu do Mago. O Theo e o Matheus, que foram os responsáveis por elaborar o curso de linguagem do Chapéu do Mago, eles te explicaram justamente isso daqui, ó. Quais são os padrões de raciocínio que você precisa ter para atingir a nota que você precisa em linguagens. Eles realmente destrincharam a prova ali e te apresentaram esse padrão. É uma das funcionalidades do cursinho do Chapéu do Mago, foi o curso que eu fiz, foi da turma 0. É um curso realmente de muita excelência. Então, se você quer ver essa funcionalidade do curso e também todas as outras aulas de física, química, biologia, com materiais super bons, eu recomendo muito que vocês vão lá, que conheçam mais a plataforma e assinem se vocês ainda não têm um cursinho. Vai lá e coloque como cupom iceberg, vocês vão pegar um belo desconto ali para fazer parte desse time que também tem especificidade na hora da prova. Você precisa ser específico, você precisa estudar aquilo que realmente vai cair e isso é indiscutível, beleza? E lembrando que as habilidades da prova, né, você encontra na própria matriz de referência. Então, Diogo, eu não estou com investimento agora, não consigo assinar um curso para estudar as habilidades, mas eu queria. Pesquisa aí no Google, matriz de referência Enem, tu vai ver as habilidades de linguagens, de humanas, de natureza, matemática, de todos, né? É que linguagens, quando você estuda ativamente, se você tem dificuldade de romper os 40 mais, quando você realmente lê as habilidades, você começa a ver o que o Enem quer que você pense de você naquela questão, tu começa a desvendar o jogo, tá? Isso aqui é super interessante. E também falando sobre a especificidade, se você não assinou um cursinho ainda e precisa achar uma outra plataforma, você pode também pegar plataformas separadas. As plataformas separadas são interessantes porque você consegue personalizar melhor os seus estudos, né? Então, tu consegue pegar uma plataforma para física, outra para química, selecionar ali mais a dedo quem são seus professores também. E se você é esse tipo de pessoa que ainda precisa selecionar uma plataforma específica, se você tem um calo em física, tu não melhora em física, tu já viu um monte de aula do professor, você foi protagonista nos seus assuntos, você estudou com um método, mas não vê resultado ainda, às vezes selecionar uma plataforma específica para você pode ser um bom caminho, se você tiver esse acesso. Se você tiver, as que eu recomendo, novamente como aluno, porque eu usei e recomendo, para física. E eu gosto muito, muito mesmo, do pessoal do Universo Narrado. Felipe Ghisoli, o engenheirão, cara, eles não vão te ensinar física. Eles vão te tornar uma pessoa capaz de entender física. Eles não olham para o conhecimento como um meio, né? Então, eles não estão querendo que você estude física para passar nos vestibulares. Eles querem que você estude. E aí, por estudar, você vai entender e, por consequência, vai passar no vestibular. Essa ideia é super interessante. A plataforma tem aí um monte de simulado para você fazer, um guia personalizado de aulas, então recomendo demais. Se você quiser assinar cupom Bolzan, beleza? Diogo, qual que você recomenda também para biologia? Pessoal, biologia eu recomendo, porque eu usei e estudei. Pessoal do BioATP, cara, uma pegada extremamente boa aqui na biologia. A galera prevê ali umas questões antes da prova, e assim, prevê mesmo e cai os mesmos raciocínios. São professores que estão há anos nesse mercado aprovando diversos alunos que conseguem gabaritar biologia, uma área que está cada vez mais subindo as questões na prova de naturezas, né? Geralmente ali, biologia está pegando 15 questões, está subindo realmente e as questões estão ficando mais difíceis também, né? Então você estudar com particularidade, com uma galera que realmente tem know-how ali para te ensinar biologia, uma plataforma com todas as aulas que você precisa, com cronograma de revisão, com tudo, pessoal do BioATP, beleza? E química, Diogo, tá faltando química aí, hein? Tá faltando química aí. Química, eu recomendo o pessoal do iQuímica, um curso também 100% específico para química, para você que quer Enem, para você que quer outros vestibulares, a galera trabalha realmente nisso há muito tempo, plataforma com aula, monitorias ali para você tirar as dúvidas, com, enfim, cronograma de revisão, tudo para você entender que a química não é chato, só tem um chatelier. Nossa, que piada mal feita, mas tudo bem, enfim. Diogo, e para matemática? Cara, matemática eu gosto muito, 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 muito do pessoal do Checkmate. Por que que eu gosto da galera do Checkmate especificamente? Porque eles são extremamente específicos na matemática do Enem, cara. A matemática do Enem, para te ensinar agilidade, cálculo mental, estratégia de prova, tudo. Tem todas essas matérias que vão cair no Enem, só que dadas de um jeito que te permita responder aquelas 45 questões no tempo que você tem. A gente sabe que é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, então tu precisa, além de ter conteúdo teórico, além de ter bagagem, meios para responder aquilo. Isso a galera do Checkmate faz muito bem. Cronograma de revisão, todas as aulas. Felipe Calaça, o cara é bom, e o curso dele é excepcional também. E faltou aqui, né? Faltou aqui o que eu recomendo de humanas. Humanas, galera, é que a gente tava tão concentrado aqui no dia 2, né?
Humanas eu recomendo muito a galera do Terra Negra. Por quê? Além de você selecionar qual curso que você quer, então essa galera aqui tem curso para as paulistas, tem cursos para provas específicas, aquilo que eu falei de especificidade, eles manjam muito, mas o curso do Enem deles também é impecável, sabe? É um cronograma extremamente inteligente, você não vai ter problema de matéria atrasada se você conseguir personalizar ali o seu horário bonitinho. Tem simulado de humanas deles são, eu nunca vi, de verdade, quantas questões tem, quantas questões boas, a galera é muito boa, tá? De verdade mesmo, recomendo demais. Enfim, só lembrando que o meu cupom é Bolzan para a galera do Universo Narrado, do BioATP, do iQuímica, do Checkmate, do Terra Negra, galera da Filade também, beleza? Só muda realmente pro pessoal do Chapéu do Mago, que o cupom é Iceberg, até escrevi aí, mas eu vou deixar tudo na descrição para vocês, beleza, pessoal? Essas são as particularidades de cada cursinho que eu indico, veja qual é realmente a melhor para você, se você ainda não assinou um cursinho. Se você assinou, tenha maturidade para usar as funcionalidades dele, pode tirar suas dúvidas aqui nos comentários, que vai ser um prazer responder cada um de vocês. Ah, e outra coisa, cara, vai testar também. Por lei, você tem direito a uma política do reembolso ali, né, de 7 dias quando você compra um curso. Às vezes até conversa ali com o pessoal do suporte, pode ser que esse prazo seja até um pouco maior, mas tenha realmente a certeza da equipe de suporte, porque o meu objetivo aqui não é falar para você comprar um cursinho, de verdade mesmo, não tem cursinho melhor que o outro, tem cursinho que você gosta mais com base na sua particularidade, com base no seu investimento, na sua especificidade, tem cursinho que eu usei, que eu falo para você, ó, eu usei, fiz parte, gosto, enfim, recomendo, né, eu não coloco a minha mão ali para recomendar cursinho que eu realmente não tenha visto a proposta pedagógica do curso, mas o meu objetivo aqui não é falar para vocês comprarem, o meu objetivo aqui é justamente trazer a luz do que é melhor para você, mas que você seja o protagonista da sua própria escolha. Então, tanto que foi um dos tópicos para você ser protagonista. Então vai lá, testa o cursinho, se você não gostou, você tem ali o prazo para pedir reembolso, enfim. O meu objetivo aqui é te informar, te munindo do melhor conhecimento possível para você tomar a melhor decisão com base na sua especificidade, beleza? Tamo junto, fique com Deus, abraço, bons estudos.